Testemunhas do Oculto. Bem-vindo ao Desconhecido. Me diga de onde está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, para que o YouTube continue te entregando o oculto. Trabalhei na Ferrovia Vitória a Minas por quase 12 anos. Para quem vê de fora, aquela linha é apenas uma artéria de progresso, quilômetros de aço transportando minério entre as montanhas de Minas Gerais e o litoral capixaba. Mas para quem opera as máquinas no turno da madrugada, ela é um corredor de sombras onde o tempo parece regredir. Eu era técnico de inspeção de via. Meu trabalho era solitário, burocrático e, acima de tudo, silencioso. Eu operava um auto de linha, um veículo pequeno, motorizado, que corre sobre os trilhos para que possamos revisar cada emenda, cada dormente e cada sensor de temperatura dos trilhos. Se um trem de carga de quase 300 vagões descarrila por causa de um trilho dilatado, a culpa cai sobre o técnico que não viu o defeito. Era uma madrugada de outubro de 2012. Eu estava em um trecho particularmente isolado, um corte profundo na rocha entre Itabirito e Governador Valadares. A neblina que subia do Rio Doce era tão espessa que parecia ter consistência física. Ela grudava no para-brisa como se fosse gordura. Meus faróis de halogênio, por mais potentes que fossem, mal conseguiam cortar aquela massa branca. O mundo, além do brilho metálico dos trilhos à minha frente, simplesmente deixara de existir. Eu estava em uma bolha de luz e som de motor diesel, cercado por um vazio absoluto. O problema começou exatamente no quilômetro 412. Senti uma vibração no volante que não era normal. Não era o som rítmico, o clac-clac das juntas dos trilhos. Era um impacto seco, uma ressonância que vinha debaixo das rodas, como se algo pesado estivesse sendo arrastado sobre a brita e o aço. Reduzi a velocidade progressivamente até parar o veículo. O silêncio que se seguiu foi o mais absoluto que já experimentei na vida. Nem o som do mato, nem o vento nas copas dos eucaliptos, nem os grilos. Apenas o estalo do metal quente do motor esfriando no sereno. Peguei minha lanterna tática de alta potência e apontei para o lado esquerdo da via. No início, meu cérebro tentou encontrar uma explicação lógica. Achei que fosse um bezerro que havia se desgarrado de alguma fazenda e sido atingido por uma composição anterior. Havia uma massa escura caída sobre o lastro de brita. O protocolo de segurança é rígido. Eu precisava remover qualquer obstrução, por menor que fosse, para evitar que os sensores de rodeiro do trem de minério acusassem um falso positivo de descarrilamento. Desci do veículo com a lanterna em punho e o rádio no cinto. Assim que meus pés tocaram o chão frio, o cheiro me atingiu como um soco. Era um odor metálico de sangue fresco misturado com algo podre. Um cheiro químico como o enxofre e lixo industrial que embrulhou meu estômago instantaneamente. Apontei o foco da luz. O que vi ali não era um animal de fazenda. Era um corpo, ou o que restava de um. Tinha a musculatura de um homem no auge da forma física, mas as proporções estavam erradas. As pernas eram longas demais, com calcanhares cobertos por uma pele grossa, escura e calejada como a pata de um urso, mas com a estrutura de um pé humano. A criatura estava de lado, e um rasgo profundo no seu flanco expunha costelas brancas, largas e excessivamente densas. Não havia respiração visível, mas os músculos das coxas ainda tinham espasmos involuntários, como se os nervos se recusassem a aceitar a morte. Aproximei a mão para verificar se ainda havia calor residual, pensando talvez em um animal silvestre desconhecido. Foi naquele segundo de silêncio que ouvi o som. Vinha do topo do corte de rocha, logo acima de mim, a uns 6 metros de altura. Um estalo seco, como uma tábua de madeira velha se partindo sob uma pressão imensa. Girei a lanterna bruscamente para cima e o feixe de luz capturou 2 olhos verdes. 2 globos imensos que refletiam a luz com um brilho tapetal esverdeado, mas que não desviaram o olhar, nem piscaram. Aquele que estava lá em cima não estava ferido. Ele estava agachado em uma posição que desafiava a gravidade,
com os joelhos dobrados para trás em um ângulo que nenhum ser humano conseguiria suportar sem quebrar os fêmures. Suas mãos estavam fincadas na terra vermelha e as unhas eram longas, curvadas e impregnadas de graxa e terra. Não era o lobisomem que vemos em pôsteres de cinema. Não havia aquele focinho de lobo ou as orelhas pontiagudas. Tinha a face de um homem, mas uma face distorcida por uma mutação violenta. A mandíbula era projetada para frente, desencaixada, e a pele era de um cinza doentio, coberta por uma penugem rala, cebosa e cheirando a bicho molhado. A criatura ferida no trilho soltou um gemido. Foi um som vocal, humano, carregado de uma angústia que me gelou a espinha. Foi como se alguém tentasse pedir socorro com a garganta entupida de areia e sangue. Naquele instante, o ser no topo da rocha saltou. O impacto no chão não foi o de um animal leve. Foi um baque pesado que fez a brita estalar e voar. Eu entrei em estado de choque por um milésimo de segundo antes do instinto de sobrevivência assumir o controle. Corri para dentro da cabine do alto de linha enquanto ouvia o bater de garras no aço dos trilhos atrás de mim. Era um som rítmico, rápido, metálico. Pof-clank, pof-clank. Pulei no banco e girei a chave com as mãos trêmulas. O motor diesel tossiu, engasgou e morreu. O suor gelado escorria pela minha testa, embaçando minha visão. Pelo vidro de policarbonato reforçado, vi a criatura ferida se levantar. Ela se ergueu sobre as patas traseiras de forma trôpega, atingindo quase 2 metros de altura, com os braços pendendo lateralmente de forma bizarra. Ela não rosnava, ela bufava, uma respiração pesada e úmida que embaçava o vidro de fora para dentro. A outra criatura, a que saltara da rocha, começou a rodear o veículo. Eu via sua sombra passando freneticamente pelas janelas laterais. O som era insuportável. As garras arranhando a lataria blindada, enquanto ela procurava uma fresta, uma entrada, qualquer ponto fraco na estrutura. Ela parou de repente e encostou o rosto no vidro lateral, a centímetros do meu ouvido. A luz da lanterna que eu deixara caída sobre o painel iluminou suas feições de perfil. Eu vi uma inteligência terrível naqueles olhos. Não era o olhar de um cão raivoso, era uma consciência carregada de malevolência e dor. E foi então que vi o detalhe que destruiu minha sanidade. No ombro daquela abominação, sob a luz trêmula da lanterna, havia uma cicatriz circular de vacina BCG. Aquela coisa já fora uma pessoa. Já fora um cidadão, alguém que talvez tivesse trabalhado naquelas mesmas ferrovias gerações atrás. Com um golpe brutal, a criatura atingiu a porta lateral. O metal reforçado amassou para dentro como se fosse uma lata de refrigerante. O barulho foi como uma explosão dentro da cabine pequena. Joguei-me para o banco do passageiro, chutando a caixa de ferramentas, e agarrei um sinalizador de magnésio de emergência. Girei a chave pela 3ª vez. O motor finalmente rugiu, cuspindo uma fumaça preta que se misturou à neblina. Engatei a marcha a ré e acelerei com tudo o que o motor diesel podia entregar. O veículo deu um solavanco violento. A criatura se segurou na estrutura externa por alguns metros, suas garras rangendo contra o aço, a face colada na janela, tentando quebrar o policarbonato com cabeçadas rítmicas e violentas. Eu via os dentes dela, dentes humanos, mas alongados e afiados pelo desgaste direto nos ossos das presas. Acendi o sinalizador. A chama vermelha, química e violenta explodiu dentro da cabine, iluminando tudo com uma luz infernal. O magnésio queima a temperaturas altíssimas e emite um brilho que cega qualquer predador noturno. O ser soltou um grito agudo, um choro humano deformado que ecoou pelas paredes do corte de rocha e soltou o veículo, caindo de costas sobre os trilhos. Não parei para conferir, não olhei para trás nem por um segundo. Corri sobre os trilhos em velocidade máxima, ignorando os sinais de bloqueio e os limites de velocidade da via, até que as luzes alaranjadas do pátio de manobras de Governador Valadares finalmente apareceram no horizonte. Quando os seguranças e os mecânicos do pátio me encontraram, eu não conseguia soltar o volante.
Meus dedos estavam em garra, travados pelo rigor do pânico. Foram necessários 3 homens para me tirar da cabine. A porta do alto de linha tinha 4 sulcos profundos, buracos que atravessaram a chapa de aço e o isolamento termoacústico. A versão oficial que recebi dias depois, assinada pela diretoria, falava em ataque de um primata de grande porte foragido de cativeiro ilegal. Uma mentira técnica, fria, projetada para preencher formulários de seguro e evitar pânico entre os sindicatos. Eu nunca mais pisei em uma ferrovia. Pedi demissão na semana seguinte, abri mão de todos os benefícios e mudei-me para o litoral, para onde o som constante do mar abafa qualquer silêncio suspeito da noite. Mas eu sei a verdade. Eu sei que o folclore não é feito de festas coloridas e danças de escola. Ele é feito de linhagens malditas que se escondem nas entranhas das montanhas de Minas. Eu sei que no quilômetro 412, entre o minério e a neblina, algo ainda observa o brilho dos trilhos, esperando o próximo turno da madrugada. Algo que já teve nome, sobrenome e documentos, antes que a sina e a terra vermelha o transformassem no verdadeiro dono da escuridão ferroviária. Se você algum dia estiver viajando por aquelas bandas e ouvir um estalo metálico no trilho quando tudo deveria estar em silêncio, não pare, não desça. Algumas coisas foram feitas para permanecerem enterradas no passado e outras, infelizmente, se recusam a morrer.